Meditando e orando com Salmo, Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Olha, o autor do Salmo, segundo Salmo 2 é o rei Davi. E aqui, né, ele questiona por que as nações tramam e fala trama em vão. Quantos ainda tramam em vão? E tem várias maneiras de tramar. Aqui numa linguagem histórica, nós podemos trazer para os nossos dias e pensar. Aqui ele fala nações, mas na nossa individualidade também, nós às vezes tramamos, traímos, duvidamos, nos rebelamos. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ninguém nesse mundo conseguirá combater o nosso Deus. E aí, naquele tempo, naquela época, né, dentro da história, antes de Cristo, né, o rei Davi representava ali a divindade, né? Assim que eles viam os reis. E eles tramavam contra ele, né? Que era um ungido de Deus, separado de Deus. E hoje, nós temos Cristo, né? O nosso rei, a partir de Cristo. E ainda assim, há essa trama, há essa confusão, há às vezes essa fé fracassada, e nós precisamos, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, lutarmos veementemente contra as nossas dúvidas de fé. Sabe, porque o maior problema não está do lado de fora, ele está dentro das nossas mentes. Eu sempre falo isso. O campo de batalha está dentro de nós. E é de dentro de nós que tem que sair o maior bem, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa essência é o amor, mas Ele nos deu livre-arbítrio. E muitos optam, muitos escolhem, ao ver o mundo, ao seguir aí a correnteza do mundo, não querem andar na contramão. Andar na contramão é contestar, às vezes é protestar, às vezes é silenciar. Porque muitas vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras, mas as pessoas percebem que as pessoas de Deus são diferentes. O versículo 3 dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Essa é a leitura que eles faziam, né? Como quando diziam que a Terra era quadrada, quando não tinham conhecimento científico. Mas aqui eles acreditam, né, que Deus ria. Eu acredito que Deus eu não concebo um Deus rindo assim, de jeito nenhum, né? Escarnecendo tal coisa, mas eu imagino ele meneando a cabeça. Olha o que eles estão pensando, fazendo. Meu Deus do céu, quanta ignorância. Não tem noção de quem eu sou, né? Ele ri e caçou deles. Quantas vezes, né? Deus pode estar olhando para nós e dizendo isso aí mesmo. Olha, é um absurdo, né? Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. No caso, o rei Davi, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Olha que Deus nos dá tudo. Nos coloca como cabeça, como liderança, não para tirarmos vantagens, mas para sermos realmente aquilo que Ele nos chamou. E quantos de nós querem ser líderes dentro das próprias casas, né? Tal como Deus fez a família, pai, mãe, filhos, avós. E nos colocar também em posição de autoridade sobre a face da terra, porque assim a terra é constituída. E aqueles que estão do lado do Senhor, Ele dará realmente. Ele dará compreensão sobre coisas que as escolas não ensinam, mas que vem direto do Espírito Santo. Vem direto do Espírito Santo aos nossos corações. Lembremos-nos de Salomão, quando Deus perguntou para ele: o que tu queres? E ele pediu sabedoria. E Deus deu. E com isso ele teve também as coisas materiais e tantas outras coisas. Mas ainda assim,
Porque sempre quando eu falo de Salomão, eu me lembro, né? Não tem como lembrar que o homem mais sábio, no final da vida, falou tudo são vaidades. Porque ele se deixou levar, né, pelas paixões carnais, com o tempo ele foi se afastando de Deus, e ele foi se rendendo aos deuses das tantas mulheres que ele teve. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas paixões terrenas. Aquilo que nos atrai será aquilo que conquistará o nosso coração. Então, dia após dia, nós precisamos pedir que sejamos atraídos pelo amor de Deus, por amar, por admirar, por adorar a Deus. Não permitir que outros deuses tomem o seu lugar nas nossas vidas. Isso é muito fácil, amados. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, de jeito nenhum. Mas precisamos ter cuidado, porque isso acontece muito sutilmente. De repente, né? Nós fazemos um marido, uma esposa, colocamos ela no lugar de Deus, um neto, um filho, um trabalho, um corpo. Mas como assim, pastora? Nós passamos a dar mais tempo, mais energia, mais dedicação, a investir mais nessas coisas ou nessas pessoas. Nós deixamos de nos submetermos a Deus, mesmo ouvindo o Espírito Santo falar no mais profundo do nosso coração. Nós começamos a sofrer por essas pessoas, ao invés de nós procurarmos em Deus o lenitivo, a certeza que Ele tem cuidado de todos, que Ele vai cuidar. Começamos a ficar temerosos, começamos a ficar controladores, a tentar controlar a vida das pessoas à nossa volta, nos colocando no lugar de Deus. Fazemos os outros de Deus e também damos umas de Deus na vida das pessoas, quando nós não conseguimos viver e deixar viver. Porque todos temos um limite para interferir, para influenciar na vida dos filhos, principalmente. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o bom senso, nos dê o discernimento, sabe? Nos dê a sabedoria. E ele continua aqui no versículo 9. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Temos que aceitar as autoridades da terra. Temos que orar pelas autoridades da terra. Eles estão errando? Eles vão se ver com Deus. Mas não praguejemos, não difamemos, sabe? Dentro do possível, né? Claro, obviamente, nós vemos muitas coisas erradas. E nós também não podemos ser omissos. Porque nós temos também, não podemos praticar o pecado da omissão. Mas em tudo isso, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus, muita direção a Deus. E o versículo 11. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Olha, adorar com temor. O temor, ele nos protege de nós exercermos tolices, sabe? Adorar o Senhor com temor. Não é medo, mas com temor, com respeito, com reverência, com discernimento. E exultar com tremor. Que lindo. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante, acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Abraçar a Jesus, a beijar o filho é beijar a Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos deu tudo, se deu, se entregou por amor inexplicável a cada um de nós, independentemente dos nossos pecados. O grande exemplo é que ali naquela cruz morrendo, ali ele já salvava, ele já redimia alguém que se arrependia. Um ladrão, né? No caso, naquele tempo, né? Uma pessoa que merecia o castigo, que tinha feito várias coisas erradas. Mas Jesus, ali do lado dele, conseguiu contagiar aquele homem com um comportamento humilde, com amor, com olhar, com o tom da voz. E ele se converteu. Então, nós sabemos que a presença de Deus nas nossas vidas, hoje em espírito, em verdade, através da palavra, né? A palavra é verdade, é Cristo revelado. Nós podemos receber, como ele diz aqui, né? Como são felizes todos os que nele se refugiam.
Sabe, amados, nós temos muitos amigos, nós somos amigos das pessoas, mas Deus não quer que nós façamos os nossos amigos de deuses e nem que queiramos dar um de Deus para os nossos amigos, porque Deus tem um encontro marcado com todos nós. Nós temos amigos para, às vezes, né, emprestarmos o ombro numa hora de tristeza, de sofrimento, mas Deus quer que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele sólido, um relacionamento diário, um relacionamento de dependência dEle, de intimidade com Ele, para que possamos ouvir a sua voz, porque todos os homens, nós não somos perfeitos. Pode ser pastor, pode ser o que for, sabe? Qualquer líder em qualquer denominação religiosa. Não temos todas as respostas, nem nunca vamos ter. Só Deus, nosso Pai, pode nos dar as respostas devidas, o conselho precioso devido. E nem podemos esperar que amigos carreguem as nossas cruzes. Nem Jesus, o dono do mundo, conseguiu isso. Eles vão nos dar um apoio, mas carregar é só Jesus que carrega conosco. Então, às vezes, nós nos decepcionamos, nos sentimos rejeitados, nos sentimos preteridos, ficamos magoados. Então, nós precisamos amadurecer na fé, sempre entender que nos nossos embates, nas nossas lutas, dentro das nossas casas, sabe, na nossa vizinhança, com amigos, até dentro da própria igreja, obviamente, a nossa luta nunca será contra a carne ou sangue. Sabe, quer dizer, ela não será contra pessoas, mas contra os espíritos malignos que habitam nas regiões celestiais e fazem com que as pessoas às vezes liberem palavras malditas, palavras que vão nos levar ao chão, às vezes vinda de nossos próprios familiares, das pessoas que nós mais amamos. Então é muito necessário que a gente, sabe, trabalhe lá em Isaías 26:3, que nos diz: o Senhor manterá em perfeita paz, não só em paz, mas em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor, confiai no Senhor, que é uma rocha eterna, né? Já é o verso 4. Nós precisamos segurar a nossa mente, para segurar a nossa mente com a ajuda de Deus, mas usando os instrumentos que é a palavra de Deus, a declaração de Deus. Quando não conseguimos orar, Ele lê as nossas lágrimas, mas nós podemos glorificar, nós podemos tão somente dizer, repetir: Jesus, 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 socorro, 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 e Ele entenderá, sabe? Deus, Ele lê lágrimas, Ele é tradutor de lágrimas, Ele é tradutor de soluços, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, e Ele sabe do amanhã, Ele conhece o ontem, como nós também não conhecemos todos os detalhes do nosso ontem. Mas é a fé que vai nos levar a declarar a palavra e mediante uma situação de caos nas nossas vidas. Porque todos nós vivemos situações de caos. E nesses tempos nós temos vivido coisas que nos assustam, coisas que nos deixam, né? Vou usar uma palavra difícil agora, que eu não estou encontrando outro. Estupefactos. Quer dizer, assustados, paralisados. Nos sentimos assim, sabe, com vontade de virar as costas, como diz aí, chutar o balde, fugir, sumir. Mas nós não podemos. Porque Jesus disse: vá até o fim, eu estou contigo. Sabe, vá até o fim. Continue combatendo o bom combate. Pode levar todas as folhas e todos os frutos, até levar os galhos. Mas a raiz plantada em Jesus, ela subsistirá. Sabe, ela retirará do mais profundo as águas da fonte da vida, que é Jesus. Ele estará conosco. Ele nos ajudará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, a paz virá na manhã. Ele está comigo, Ele está com você. E Ele não soltará a sua mão, Ele não soltará a minha mão, amados. Podemos acreditar. Vamos orar? Mas antes de orarmos, eu vou te pedir que você curta, que você compartilhe, que você deixe seu comentário aí, que você peça a sua oração. Uns orando pelos outros. Amém? Ô, papai, essa pessoa que me ouve, que está aqui nesse devocional, seja a hora que for, seja o tempo que for, porque tua palavra não perde a validade jamais, ó Deus. Que nós possamos encontrar uns nos outros, porque quando nós nos reunimos, seja também virtualmente, que é uma possibilidade, principalmente quando não podemos estar lá na igreja física, ou também no dia a dia, nós aproveitamos esse compartilhar, essas possibilidades, né?
que a mídia, né, a tecnologia nos dá, que seja abençoada, Deus. Então nós oramos unidos, ó Pai, uns pelos outros, ó Deus, te pedindo que o teu amor, a tua misericórdia, a tua renovação de mente, ó Deus, seja constante em nós, a fim de que possamos agir com humildade, possamos perdoar, sermos perdoados, que o dom perfeito que é o amor, com todos os seus frutos, venha se derramar sobre cada vida que aqui está ouvindo, ou está ouvindo outros devocionais também, que são merecedores de respeito, Senhor. Que o teu amor seja derramado, a tua justiça, Deus, a tua misericórdia que prevalece sobre o juízo, porque o Senhor usa de misericórdia conosco, ó Deus. Nós sabemos que um dia virá o juízo, mas a misericórdia ainda está prevalecendo, Deus. Nos ajude, abra os nossos olhos, leva o nosso pensamento cativo ao teu trono de glória, Deus. Desperta aquele que dorme, Senhor. Tira-nos, ó Deus, do marasmo. Tira-nos, ó Deus, do adormecimento, porque nós chamamos. Tu és santo, 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 amado.